É muito comum nas empresas atividades que envolvam a filtragem de dados e muitas vezes a ferramenta utilizada para fazer essa atividade é o Excel. Mas se você se interessou por esse vídeo é porque você está buscando um conhecimento mais avançado em banco de dados, especificamente no SQL, para se destacar de quem depende de planilhas para manipular dados. O Excel é uma ferramenta que consegue simular diversas funcionalidades do SQL. E a minha ideia é trazer aqui no canal uma série de vídeos que mostre o quanto é fácil fazer no SQL o que a gente já está acostumado a fazer no Excel. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre como filtrar dados no SQL. Ah, tá bom, mas por que eu tenho que aprender no SQL se eu já sei fazer isso no Excel e é tão simples, é tão fácil no meu dia a dia, todo mundo conhece e eu faço há anos? E aí, pessoal, o que tem que ficar claro aqui, eu venho até trazendo em outros vídeos, é que o Excel nos ajuda muito no dia a dia, é claro, mas é uma ferramenta totalmente limitada, principalmente quando a gente fala de volume de dados. Ou seja, no mundo atual, com um volume cada vez maior de dados disponíveis, aprender a lidar com um grande número de informações será requisito básico no mercado de trabalho. E a gente faz isso utilizando o SQL, não o Excel. Então é um ponto que tem que ficar bem claro aqui. É a diferença de performance, de usabilidade, o quanto um é muito melhor do que outro para fazer atividade específica de manipulação de dados. Dito isso, bora ver na prática como a gente filtra dados utilizando o SQL. E aí, pessoal, vou trazer dois exemplos de como a gente consegue filtrar dados no SQL da mesma forma que a gente faria utilizando o Excel. E esses dois exemplos vão ser o primeiro relacionado a como a gente consegue filtrar textos no SQL e o segundo colunas com números. Então, dois exemplos bem presentes aí no dia a dia de quem está acostumado com o Excel e está buscando essa evolução para o SQL. Bora lá? Então vamos pensar aqui como a gente faria o primeiro exemplo filtrando uma coluna de texto, primeiro no Excel, que a gente já conhece, é mais comum para a maioria das pessoas. Então eu tenho aqui minha tabela no Excel e vamos supor que eu quero filtrar a minha coluna gender, coluna gênero aqui. Então eu adiciono o filtro, pode ser até pelo atalho do Excel, para quem não conhece, Ctrl Shift L, ele adiciona o filtro e eu consigo visualizar as opções que eu tenho para fazer esse filtro. Então aqui está tudo selecionado, mas por exemplo, se eu quiser selecionar apenas o gênero masculino, basta eu selecionar ele, que vai me trazer as linhas, todos os dados referente ao gênero masculino aqui, onde a coluna gender é igual a M. Então isso é importante já falar dessa forma, porque é como a gente vai pensar quando a gente for criar nossa query no SQL. Então, onde minha coluna gênero é igual a M, onde minha coluna gender é igual a M. Vamos ver como a gente faz isso no SQL? Então bora lá, vamos ver como a gente faria o que a gente acabou de fazer aqui no Excel no SQL. Já abrindo aqui o SQL Server, que é onde a gente tem nossos bancos de dados, nossas tabelas. Aqui eu tenho um banco de dados exemplo, especificamente para mostrar e trazer esses exemplos, mas é onde a gente consegue e onde as empresas conectam todos os dados às fontes de dados. Inclusive, se quiserem um vídeo específico sobre o SQL Server, explicando o funcionamento e como trazer tabelas aqui para dentro, todas as funcionalidades, deixa aqui nos comentários que eu trago. Vamos lá. Então, como vocês podem ver, são poucas linhas de códigos e códigos até simples, comandos simples. E aí vamos entender o que está escrito aqui, tá, pessoal? Esse primeiro comando, esse primeiro bloco de comando aqui que eu vou executar só ele. Então, se eu selecionar e executa apenas o que eu selecionei, ele basicamente traz para a gente a visualização do que a gente falou para ele trazer aqui para a gente na query. Então, o que a gente está falando? O que é o select asterisco? A gente está falando para o SQL Server, seleciona para mim todas as colunas. Então, quando a gente vê o asterisco, a gente está falando em todas as colunas, quando a gente vê o asterisco pós-select. Então, seleciona para mim, SQL Server, todas as colunas, mas todas as colunas de onde? E aí, de onde a gente utiliza o from, para falar de qual tabela a gente vai buscar essas colunas. Então, seleciona para mim todas as colunas
da tabela clientes. Então a tabela clientes é uma tabela existente aqui no meu banco de dados. Então eu estou com esse comando falando para o SQL trazer, e aí novamente, selecionar todas as colunas da minha tabela clientes. E foi o que a gente fez aqui. E aí novamente, rodando o código, selecionando só esse bloco e executando, ele traz para mim todas as colunas da tabela cliente, que é o que eu repliquei lá no Excel. Vocês podem enxergar que são as mesmas colunas, os mesmos dados. Mas lá a gente filtrou pelo texto, a coluna gender pelo texto M, certo? E é o propósito desse vídeo, a gente aprender como a gente faz isso utilizando o Excel, utilizando o SQL. E aí vamos entender o que a gente fez no Excel, replicando para o SQL. Vamos entender então. Então a gente já entendeu como visualizar, então a gente entendeu como selecionar todas as colunas, e aí aqui a gente pode avançar também para selecionar apenas algumas colunas, uma coluna só, mas aqui para esse exemplo vamos selecionando todas as colunas. Da tabela clientes, e aqui que entra o nosso filtro. O que a gente fez lá no Excel, utilizando atalhos do teclado, a gente faz aqui escrevendo, dizendo para o SQL que a gente quer selecionar todas as colunas da tabela clientes, onde, por isso aqui o where, bem intuitivo, a coluna gender, então que foi o que a gente fez lá, é igual a M. Então lá no Excel a gente deu o comando em cima da coluna gender, a gente aplicou o filtro e selecionou. Aqui a gente só está falando de forma escrita que a gente quer selecionar todas as colunas da tabela cliente, onde a coluna gender é igual a M. Vamos ver se rola? Então vou selecionar esse bloco de códigos e executar. E a ideia é que venha tudo como M aqui, certo? Porque isso é um filtro. E é isso. A gente percebe que tudo que foi selecionado na coluna gender está filtrado baseado no critério que a gente passou. E até a gente consegue visualizar aqui a quantidade de linhas, né? Então, se eu não fizer o filtro e executar esse código, a gente tem aqui quase 19 mil linhas. Já com o filtro, nessa visualização, nós temos 9.351 linhas para esse filtro que a gente fez, especificamente para texto, que é o nosso primeiro exemplo. No nosso segundo exemplo, a gente vai ver como filtrar números no SQL. No Excel não muda muito, né? Então, vamos pegar uma coluna aqui que tenha números e a gente vai atuar da mesma forma. Então, por exemplo, essa Total Children. Vamos pegar apenas o que seja, pensando no exemplo que eu vou dar no SQL, maior do que 1. Então eu tiro o 0 e tiro o 1, porque eu quero o que é apenas o que é maior do que 1. Dou OK, vou pegar aqui o que tem 2, 3, 4 e 5. Então, similar com o que é feito no texto, a gente filtra aqui no Excel. Então, bora ver como que é no SQL. Aqui já no SQL Server, vamos entender como fazer isso utilizando o comando where também, que é onde a gente usa para fazer filtros, para filtrar números. Então aqui, novamente, a gente enxerga com o select todas as colunas e vê aqui que a gente está trazendo nenhum filtro, como a gente tinha visto o número de linhas. E aqui vocês já podem ver que tem o where novamente, mas com a comparação para número. Então eu estou falando que estou selecionando todas as minhas colunas da tabela clientes aqui novamente, mas eu estou falando para que me traga apenas onde a coluna Total Children é maior, então sinalzinho de maior aqui, do que 1, que foi basicamente o que eu fiz ali no Excel também. E aí vamos entender aqui. Alguns dados como o 0 não devem aparecer depois que eu rodar essa query aqui, e com 1 também, né? Então, só o que é maior do que 1. Vamos ver? Então, selecionei esse bloco, vou executar só ele, executo, e aí vamos enxergar o que a gente teve de retorno. A gente já consegue ver que tem um filtro foi feito, porque tem bem menos linhas. Vamos lá para a coluna Total Children.
e a gente consegue aqui visualizar que não há dados, informações na coluna Total Children com 0 ou 1. Vocês perceberam algo em comum aqui nos dois filtros, certo? Nos dois a gente usou o comando where. E aqui, pessoal, é importantíssimo a gente entender a importância desse comando, que é um dos mais utilizados no SQL, até pela funcionalidade que a gente acabou de mostrar aqui. Ele filtra o que a gente precisa de informação, e isso é muito comum no nosso dia a dia, pegar em uma tabela apenas as informações que a gente quer, baseado em critérios que a gente passar para ele. Então, entender o where é uma virada de chave para você entender como usar o SQL, e é um comando importantíssimo e muito utilizado. E aqui foram exemplos simples, mas eu vou trazer no canal como a gente deixar esse where mais complexo, ainda simples de se fazer, mas mais complexo no modo de como entender a tabela e como a gente consegue filtrar de diversas formas, utilizando as condições para colunas de texto, colunas de números, as duas juntas. Então a gente consegue incrementar bastante a utilização do where. Mas o mais importante é entender, saber que existe e saber o quão simples é usar esse comando tão importante que é o where. Isso é só o começo, pessoal. Eu vou trazer diversos vídeos aqui no canal mostrando como a gente consegue fazer coisas que a gente já faz atualmente no nosso dia a dia, utilizando ferramentas como o Excel, mas no SQL, com esse conhecimento mais avançado e que vai fazer você se destacar muito no mercado de trabalho. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nada desse conteúdo. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.